Hello there and welcome to our Wave Online English. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. Novamente nós estamos aí em mais um vídeo da nossa série, ao longo de todo o mês de abril, entregando para você um vídeo diário referente ao conhecimento linguístico, para que você possa, no final desse mês, falar inglês. Lembrando a você que no final desse mês, agora nos dias 25, 26, 27, 28 e 29, 5 aulas exclusivas serão lecionadas, serão entregues para você. Essas aulas serão ao vivo, online, mas que para isso você precisará se inscrever no nosso link, né? No nosso link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, em algum lugar desse vídeo, para que você possa efetuar a sua inscrição. As vagas estão acabando, sim, estão acabando. Até ontem nós tínhamos apenas 29 vagas disponíveis. Então, se é isso que você deseja, aprender inglês de fato, se você está assistindo agora esse vídeo, aproveite essa oportunidade, porque as oportunidades batem na porta, mas muitas vezes nós a deixamos passar. E depois, quando uma outra oportunidade vier na sua vida, como por exemplo o emprego que necessita do inglês, talvez você olhe para trás com arrependimento por não ter se inscrito, ou talvez você olhe para trás com extrema alegria no seu coração e orgulho de ter tomado a decisão certa e se cadastrado. Então, meu convite para você mais uma vez, se inscreva, porque eu, Marcelo Dutra, fundador da Wave Imersão Linguística, estou entregando isso para você gratuitamente, e a oportunidade que você tem de aprender o idioma é essa. O vídeo de hoje, o conhecimento linguístico de hoje, ele vem num vídeo através de uma história. E eu vou contar para você quando eu cheguei aos Estados Unidos há alguns anos atrás, ainda criança, pré-adolescente, e como que eu aprendi, por exemplo, a comprar pão. Essa história é uma história que eu conto para os meus alunos, e é uma história que muito marcou a minha vida, porque ela realmente fez a diferença ali. Eu cheguei nos Estados Unidos num dia assim, mais de tarde, né? Mais ou menos aí por volta das 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas mais ou menos. E chegando, a minha mãe... Eu fui com a minha mãe, se você não sabe, o meu pai havia falecido no Brasil, minha mãe nos levou para os Estados Unidos. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos e nós chegamos em Nova York, a minha mãe nos levou para casa, né? A gente foi para casa e aí, chegando lá, ela falou, toma um banho que eu vou sair para te mostrar aqui onde a gente mora. Eu falei, tá ótimo. E para a gente comer alguma coisa. Eu falei, perfeito. Então eu fui, tomei banho, ali eu já vivi uma outra experiência, mas essa experiência já é para um próximo vídeo. E depois de ter tomado banho, ela saiu comigo e me levou ali para conhecer Redondeza. Nós morávamos em Queens e não é um bairro, porque a palavra bairro em inglês não existe, né? Nós temos áreas específicas. Nova York, por exemplo, é separada em 5 áreas distintas, que é Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island e Manhattan. E eu morava em uma dessas áreas, que é Queens. E ali, estando ali próximo a Broadway, que é uma famosa avenida, né, em Nova York, nós saímos e ela me mostrou, olha, isso aqui é a Broadway, isso aqui é o supermercado onde a gente faz compra, isso aqui é a papelaria, isso aqui é isso aqui é aquilo. E eu assim, né, óbvio, você consegue imaginar uma pessoa que tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e não conhecia absolutamente nada. Minha mãe foi um pouquinho antes de mim, então ela conhecia já a Redondeza, ela preparou o terreno pra gente, ela montou a casa antes da gente chegar, então isso facilitou muito a vida. E aí ela, por já conhecer, ela estava me mostrando o local. E eu estava boquiaberto, é óbvio, eu estava assim... né? Sem acreditar que aquilo era verdade. E aí ela chegou num lugar, ela falou assim, olha, isso aqui é a padaria, é aqui que a gente compra pão todos os dias. É muito próximo lá de casa, eu ficava numa esquina e inclusive eu já estive nessa padaria anos depois, mesmo morando no Brasil, e voltei lá, fiz uma filmagem, foi muito interessante, que eu pude mostrar para os meus alunos as imagens dessa história que eu sempre contei. E aí fomos para casa, aliás, comemos, né, claro, e tal, fomos para casa, dormimos. No outro dia de manhã, minha mãe acorda.
Minha mãe me acorda pela manhã e diz, Marcelo, acorda. E eu, o que foi? Ela falou, vai comprar pão. E eu disse, comprar pão? Ela falou, vai comprar pão. Eu falei assim, mas eu não falo inglês. Ela falou, não se preocupa, eu vou te ajudar. Aí eu falei, você vai me ajudar? Eu vou te ajudar, mas eu vou sozinha? Ela falou, vai sozinho. Eu falei, tá, então como é que você vai me ajudar? Aí ela falou, não, é simples, olha, ela pegou, rasgou um pedaço de papel, um pedacinho assim de papel, e ela escreveu nesse pedaço de papel, I want some bread. Escreveu exatamente como eu deveria falar, digamos assim. Ela, ao invés dela escrever o jeito certo, ela escreveu como se pronuncia. E aí ela me disse, olha, a pessoa do outro lado vai dizer uma coisa, seja lá o que for que ela disser, não interessa, você vai apontar para o pão que você quiser. Você olha lá e você escolhe, o que você trouxer é esse mesmo. Aí eu falei, tá bom. Aí depois você vai, depois que você apontar, ela vai te perguntar mais uma coisa, e aí você não se preocupe com o que ela vai dizer, você apenas fala o número. E aí você pode usar os números, pode usar a sua mão para falar qual a quantidade de pão que você deseja, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí depois ela vai falar mais uma coisa, e aí você não se preocupa, apenas dá o dinheiro para ela e fique tranquilo porque o troco vai estar certo, ela não vai te roubar. Eu falei, tá bom. E aí eu saí com aquele papelzinho na mão, né, ali andando por Broadway e assim, né, segurando o papel e repetindo para mim mesmo, I want some bread, I want some bread, I want some bread. E os meus passos extremamente curtos, porque era realmente próximo à minha casa e eu não queria chegar rápido. Eu estava treinando para que eu não precisasse usar o papel quando eu chegasse lá. Quando eu cheguei, a padaria, né, as lojas nos Estados Unidos, elas costumam ficar fechadas por causa do inverno ser muito rigoroso, então elas são fechadas. Então eu abri a porta e entrei na padaria. E aí quando eu entrei, assim que eu entrei, a atendente olhou para mim e falou assim, né, possivelmente ela disse isso, good morning, how can I help you? Possivelmente ela disse isso. Eu não sei o que ela disse porque realmente eu não sabia nada de inglês na época. E aí eu virei para ela e travei. Quando eu travei, eu peguei o papelzinho que estava no bolso, olhei para o lado e I want some bread. E aí ela pegou e olhou assim e falou assim, tá, possivelmente ela disse which one, possivelmente. E aí eu apontar, olhei assim para a prateleira e tal, eu, e apontei para o pão, né? E falei, Aí ela, tarará, possivelmente ela perguntou how many would you like, or how much bread would you like, ou alguma coisa do tipo. Lembrando que há uma diferença entre how many e how much. Se ela utilizou a palavra loaves, então ela falou how many. Se ela não utilizou a palavra loaves e usou apenas bread, ela falou how much. Esse é uma diferença entre how many e how much. Nós já falamos nos vídeos anteriores, quando nós mencionamos WH questions. E aí eu olhei para aquilo, olhei para o papel e vi, tá, quantidade, tri. E aí ela colocou na sacola lá, e aí estava escrito, né, dar o dinheiro, eu meti a mão no bolso, saquei o dinheiro, fui pro caixa, dei o dinheiro, ela falou sei lá o que, possivelmente falou thank you, have a nice day, que é uma prática comum, né? E aí eu, eu não sabia falar nada, nem um thank you, né, com a pronúncia bem abrasileirada, eu não sabia. Mas o prazer em sair daquela padaria com a sacola de pão na mão foi tão grande, que eu saí e assim que eu coloquei os pés na Broadway, eu comecei a dançar, literalmente. Eu pegava com a sacola de pão e eu dançando assim, eu já sei comprar pão, E as pessoas passavam na minha direção e eu olhava para elas e falava assim, eu já sei comprar pão. E o cara olhava tipo, que maluco, né? O que esse cara tá fazendo? Mas foi muita alegria. E aí eu pensei, poxa, é melhor guardar esse papelzinho na carteira, porque de fome eu não morro. Caso eu precise de comer alguma coisa e eu tiver uma necessidade extrema, pelo menos eu compro pão. Então qual que é a lição, qual que é a moral da história aqui hoje? Eu preciso que você entenda que inglês é um conhecimento linguístico. E como conhecimento linguístico nós precisamos cometer erros. Aliás, a vida é feita de erros.
os erros não são maléficos, muito pelo contrário. Erro é só uma outra palavra para experiência, dá no mesmo, tá? Então, a prática do idioma ela é extremamente importante, mesmo que você esteja arriscando-se a cometer erros. E isso é normal, porque com o erro você começa a se acertar. E nos Estados Unidos, o americano, ele geralmente não vai explicar para você o porquê você errou, ele simplesmente vai corrigi-lo e vai lhe passar a frase certa. Quantas e quantas vezes eu aprendi a frase correta ou a forma certa de se dizer determinada coisa por causa disso? Eu falava uma frase tipo, sei lá, how much are this? E aí a pessoa repetia, how much is this, né? How much is this? Aí eu, how much is this? E aí eu entendia que eu havia falado errado. E a partir dali eu começava a me policiar para falar certo. Hoje, na Wave Imersão Linguística, nós tentamos realizar esse mesmo processo de aprendizado. O mesmo processo que você e eu, enquanto crianças, na época em que aprendemos o português, realizamos. Então, acredito eu que essa é a forma mais simples, mais prática, mais eficiente de aprendermos um novo idioma. E não ficarmos presos a regras gramaticais, a no início, por exemplo, falar 100% certo. Muito pelo contrário, a gente precisa vencer essa barreira, porque nós somos, enquanto seres humanos, seres imperfeitos. A busca pela perfeição ela é eterna, mas nós sabemos que isso é um paradoxo, porque é utópico. Então, tem que ser paradoxo, né? Você está buscando uma coisa que você nunca vai encontrar, mas devemos fazer isso, porque só assim a gente pode crescer. Contudo, isso não pode nos bloquear de cometer erros ou de utilizarmos o que nós chamamos na psicologia de inteligência experimental. Bom, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, lembre de curtir, comentar e compartilhar. Vamos ajudar outras pessoas também a adquirir esse comportamento linguístico tão necessário nos dias atuais. E nos vemos no dia 25. Lembre-se de se cadastrar para a nossa live, nossa aula especial, onde nós fecharemos aí com 5 aulas exclusivas para aquelas pessoas que se inscreverem. Fecharemos todo esse trabalho realizado aqui no mês de abril. Um forte abraço and take care. Bye bye.